Fala aí, galera, tudo bem? Mais um prazer estar de volta aqui com vocês, para mais uma aulinha aqui no QG do Enem. Hoje, nossa aula, a gente vai basicamente continuar o que a gente estava falando na aula passada, né, sobre trigonometria. Trigonometria em geral, pessoal, é um assunto que os alunos têm alguma dificuldade ou algum tipo de problema, né? Eles não gostam muito de trigonometria, de senos e cossenos, embolam muito o meio de campo. E eu volto a frisar um ponto que é importante para vocês no estudo de trigonometria. É muito importante que você domine as coisas básicas sobre trigonometria. Sandro, o que é básico em trigonometria? Básico é definição de seno, cosseno e tangente. A gente hoje, na nossa aula, vai falar sobre outras relaçõezinhas que você já bem conhece. A gente vai resolver alguns problemas onde elas vão aparecer, que são a secante, a cossecante e a cotangente. São muito fáceis de entender isso. Mas no primeiro momento, eu quero que você entenda bem o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Como é que você vê isso? Tanto num triângulo retângulo, né? Lembrando de cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, quanto lá no círculo trigonométrico. Lembrar do círculo trigonométrico, quais são os eixos que compõem o círculo trigonométrico. E aí é muito importante que você, sabendo essas definições básicas, você aprenda outras coisas mais complicadas. Então não adianta pular etapas, tá bom? Então aprende primeiro as coisas básicas, seno, cosseno e tangente. Depois a gente vai aumentar um pouquinho a dificuldade das coisas, introduzir outros conceitos diferentes, para que no final desse curso você consiga bem fazer equações trigonométricas, você consiga usar, por exemplo, lei dos senos e lei dos cossenos em problemas de geometria, para que você possa fazer problemas relativos a funções trigonométricas, que é um assunto com ampla, né, possibilidade de cair na prova do Enem, com amplas funções na sua vida real propriamente dita. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês a chamada relação fundamental da trigonometria. Você vai ver que é muito fácil a conta. E, de fato, aprende bem o nome, ela é relação fundamental. E é fundamental que, de verdade, você saiba ela e saiba aplicar em problemas. Então, basicamente, a nossa aula vai ser isso. Eu vou explicar como é que é a relação fundamental, vou retomar alguns pontinhos das aulas passadas, e aí a gente vai aplicar essa relação fundamental em problemas e você vai entender como é que você usa isso nos problemas que você pegar sobre trigonometria. Tá certo? Beleza? Vamos dar uma olhada na nossa aula aí, pessoal. Dá uma olhadinha aí. Olha, a gente vai pegar círculo trigonométrico para a gente derivar a chamada relação fundamental da trigonometria. Tá? É muito importante, pessoal, a gente relembrar o que é isso aqui que está no teu quadro aí, né? O que essa figura aqui está representando. Isso aqui é o chamado círculo trigonométrico. Lembra aí que isso é um círculo de raio 1. Lembra que é uma unidade de comprimento, tá? Por isso é um círculo com raio 1, a gente não usa dimensão aqui, círculo de raio 1, beleza? A gente tem esse par de eixos, que aqui eu coloquei eixo X e eixo Y, só para você relembrar, o eixo X, nesse caso, é o chamado eixo dos cossenos, tá certo? E o eixo Y é o eixo dos senos, tá bom? Beleza? Então, o eixo X é o eixo dos cossenos. Quem é da antiga aí, lembra de um bizuzinho para decorar. Esse eixo aqui está com sono, por isso é o eixo dos cossenos. Esse eixo está sem sono, por isso ele está em pé. É o eixo dos senos. Um bizuzinho horroroso para você decorar, uma coisa horrorosa, mas se você quiser, você lembra assim. Tá bom? E aí, como é que a gente faz a abertura dos ângulos? Lembra que no sentido horário de abertura dos ângulos, o ângulo assume um sinal negativo, e no sentido horário de abertura dos ângulos, os ângulos assumem um sinal positivo, tá bom? Então, nesse caso aqui na nossa figura, eu abri um ângulo de abertura alfa, tá certo? Beleza? Alfa positivo, porque ele está aberto no sentido anti-horário. Lembra o nome desse pontinho aqui? O nome desse pontinho aqui é o afixo do ângulo. Lembra disso? É o afixo do ângulo, é o pontinho que define essa abertura angular em relação a esse raio aqui, tá certo? Lembra como é que você calcula seno e cosseno de ângulos? Eu falei isso bastante na aula passada e é bom refrisar. Como é que você calcula senos e cossenos? Você pega o afixo e faz projeções nos eixos. Lembra que essas projeções são sempre projeções ortogonais, ou seja, projeções que fazem ângulo de 90 graus. Olha para cá rapidinho. Toda vez que você olhar na geometria projeção, lembra de sombra. Por exemplo, se eu tiver um anteparo luminoso com uma fonte de luz aqui na minha frente, eu faço uma sombra no outro anteparo atrás de mim. Então, lembra de projeção? Projeção sempre lembra sombra, né?
E em geometria é muito comum falar de projeção ortogonal. Ortogonal, em matemática, está sempre relativo a um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicularidade. Então, projeção ortogonal é uma sombra que ela faz, os raios luminosos, nesse caso, se você pensar em sombra, fazem 90 graus como anteparo. Então, se eu estou pegando o afixo, estou fazendo a projeção nos eixos, eu estou pegando o afixo e estou puxando uma perpendicular em relação aos eixos. Então, tenho dois ângulos de 90 graus, como está aparecendo nessa figura aí. Beleza? Tá bom? Então, dá uma olhadinha aí, pessoal. Aqui está a minha figura. Lembra, por favor, que essa medida vermelha aqui que eu estou grifando é a medida do cosseno de alfa, tá certo? E essa medida vermelha aqui que eu estou grifando, em cima do eixo dos senos, é o chamado seno de alfa. Beleza? Gente, mais uma vez, outro bizu. Olha para cá. Geometria tem certas coisas que funcionam como gatilho na sua mente. Quando você vê, por exemplo, um ângulo de 90 graus, alguma figura que tem um ângulo de 90 graus, tem um triângulo retângulo, algo que tenha 90 graus, em geral, a primeira coisa que você pensa é fazer o quê? A primeira coisa que geralmente a gente pensa é fazer um teorema de Pitágoras. Por que teorema de Pitágoras? Porque o teorema de Pitágoras é um teorema que você usa sempre que você tiver triângulos e retângulos. Nessa nossa figura, se você prestar bem atenção, a gente tem, na verdade, dois triângulos e retângulos escondidos nessa figura. E se eu tenho triângulos e retângulos, é muito natural você usar teorema de Pitágoras, tá certo? Então, dá uma olhadinha na figura aqui mais uma vez. Olha para esse triângulo que eu vou grifar aqui, tá? Vou usar uma corzinha verde aqui para grifar esse triângulo. Olha esse triângulozinho aqui, tá? Dá uma olhadinha nele aqui. Eu tenho, olha, acompanha aqui, eu tenho uma hipotenusa, que é essa hipotenusa aqui. Repara que essa hipotenusa, na verdade, ela representa o que desse triângulo? Ela representa aqui no círculo trigonométrico o raio. E você sabe que o raio do círculo trigonométrico é 1. Tá certo? Legal. Essa medida aqui é o cosseno de alfa, que é uma medida, tá? Então, a medida desse cateto vale cosseno de alfa, tá? Lembrar que o cosseno de alfa é um número. Então, é a medida desse lado, tá bom? E essa grandeza vermelha aqui, repara bem que é exatamente igual a esse tamanho aqui, porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui, essa figurinha é um retângulo. Se é um retângulo, os lados paralelos são congruentes. Então, esse tamanho aqui que eu estou grifando de preto, repara que ele é também igual ao seno de alfa. Gente, acabou o problema. Se eu tenho seno de alfa, cosseno de alfa e 1 formando os lados de um triângulo retângulo, a gente vai aplicar o bom e velho Pitágoras. Então, como é que é o teorema de Pitágoras? Veja bem como é que fica. Olha lá. Seno ao quadrado de alfa, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 1 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Ou, se você preferir, a gente tem seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Gente, esse teorema de Pitágoras muito bobo que você fez, prazer, o nome disso aqui é a relação fundamental. Tá bom? Poxa, Sandro, isso é só um teorema de Pitágoras. É verdade, é só um teorema de Pitágoras. Agora, repara que a grandeza da relação fundamental não está em você reparar que isso aqui é só um teorema de Pitágoras. Para quem for estudar matemática mais avançada na faculdade, que vai ser o caso de muitos de vocês, vão fazer engenharia, matemática, vocês vão perceber que hoje, modernamente, você define a trigonometria basicamente com duas funções, em que a derivada de uma da outra, se você não entender isso, não tem muito problema, e que essas duas funções, quando você eleva ao quadrado e soma, essa soma dá 1 sempre para todo o valor de x que está no domínio, né? Se você não entendeu muito bem esse linguajar, eu quero que você entenda o seguinte: seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 não é uma relação gratuita que vem da trigonometria. Ela é, na verdade, o fundamento de toda a trigonometria. O que eu quero dizer com a relação fundamental? Pensa em qualquer ângulo que você quiser. Pensa em qualquer ângulo. Por exemplo, pensar um ângulo conhecido, 30 graus. 30 graus é um ângulo que você conhece bem. Você sabe que o seno de 30 é igual a 1 meio e que o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso aí, ponto pacífico para nós. Repara que se você pegar o seno do 30, elevar ao quadrado, meio ao quadrado, 1/4. Se você pegar o cosseno de 30 e elevar ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, 3/4. 1/4 mais 3/4
é o famoso 4/4, que é igual a 1. Olha aí, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E, Sandro, vale com 30 graus. Vale, por exemplo, com 45? Mas é claro que vale. O 45 graus é aquele ângulo que você conhece que tanto o seno quanto o cosseno são iguais a quanto? Raiz de 2 sobre 2. Então, se você pegar a raiz de 2 sobre 2 e levar ao quadrado, eu tenho 2/4. 2/4 mais 2/4, 4/4, que é igual a 1. Ou seja, para qualquer ângulo que você quiser, se você pegar o seno, elevar ao quadrado, pegar o cosseno e elevar ao quadrado, essa soma sempre vai dar 1 para qualquer ângulo que você quiser. Ele pode ser maior que 90, pode ser maior que 360, não importa qual ângulo seja. Se eu pego o seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado de um ângulo, essa soma sempre dá 1. Essa é a beleza da trigonometria. Por quê? Porque, repara bem, em alguns problemas que você já pegou alguma vez na sua vida, te é informado apenas o seno. Olha, considera que o seno desse ângulo é 0,6. Calcula, por exemplo, a tangente. Pô, se eu tenho seno, como é que eu vou calcular a tangente? É muito simples. Lembra que tendo seno, você descobre automaticamente pela relação fundamental o cosseno. Tendo seno, tendo cosseno, lembra que a tangente é seno dividido por cosseno, acabou o teu problema. Então, repara que o legal da trigonometria é o seguinte: se você conhece uma relação de um ângulo, se você conhece ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente, não importa o que você conheça, se você conhece uma relação, você conhece todas, sem exceção. Tá bom? Então, repara que em alguns problemas que a gente vai olhar aqui durante a nossa aula, a gente tendo uma informação trigonométrica de um ângulo, a gente vai conseguir destrinchar para várias outras informações. Tá bom? Bom, a relação fundamental seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 é uma relação muito útil, a gente vai usar em vários problemas. Agora, a partir dela, a gente consegue usar outras relações que são também fáceis de decorar. E aí são mais diretas, dependendo do tipo de problema que você vai olhar. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha das outras relações que são derivadas dessa relação fundamental. Dá uma olhadinha, olha para cá. Antes de falar das relações derivadas da relação fundamental, eu preciso mostrar para você e definir com você algumas outras relações, tá? Eu vou escrever bonitinho aqui para você lembrar dessas relações. As relações são essas: a secante de um ângulo, tá? Se você não lembra, vai lembrar agora. A cossecante de um ângulo, tá bom? Cossecante de um ângulo e a cotangente de um ângulo, tá? Sandro, o que são secante, cossecante e cotangente? Você vai ver rapidinho isso. Como é que a gente define em trigonometria a secante de um ângulo? A gente define assim, ó, a secante de um ângulo alfa, ela é simplesmente o inverso do cosseno. Sandro, é só isso? Só isso. Poxa, Sandro, qual a importância disso na trigonometria? Daqui a pouco você vai ver, tá? Então, por definição, a secante de um ângulo é o inverso do cosseno. Então, olha para mim. Se você sabe que o cosseno de 60 é meio, a secante de 60 é o inverso de meio, portanto, é igual a 2. Simples, tá bom? Então, a secante é só você pegar o valor do cosseno e inverter, colocar 1 sobre. Só isso. Tranquilo? Dá uma olhadinha aí. Cossecante. Como é que a gente define a cossecante? Repara que você pode escrever cossecante assim, cossec de alfa, né? Ou você pode escrever assim, geralmente na calculadora você vai escutar assim, né? CSC de alfa, cossecante, tá? Ambas as formas são legais, são comuns, não tem problema nenhum. O que é a cossecante de um ângulo? A cossecante é o inverso do seno do ângulo. Só isso, tá? Isso é só uma definição, só para você saber, beleza? Então, por exemplo, olha para cá. Se você sabe que o seno de 30 é 1 meio, qual vai ser a cossecante de 30? É o inverso de 1 meio, que é igual a 2. Tranquilo isso aí, pessoal? Legal? A última, cotangente. Bom, se a secante é o inverso do cosseno, se a cossecante é o inverso do seno, adivinha quem vai ser a cotangente? Simplesmente é o inverso da tangente. Então, só para escrever aqui para ficar legal para você, o que vai ser a cotangente? A cotangente de alfa pode escrever tanto assim, tá? Ou assim, cot de alfa é o inverso da tangente do ângulo alfa. Tá bom? Beleza? Legal, Sandro. Maneiro. Sei o que é secante, o que é a cossecante, o que é a cotangente. Agora, como é que a gente olha isso daí e tira outras relações lá da relação fundamental? Gente, muito simples. Vamos partir primeiro da relação fundamental.
Qual é a relação fundamental que você conhece? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo, isso é igual a 1. Tá bom? Olha para mim, gente. Agora eu vou entrar num ponto que é um ponto mais algébrico e não um ponto trigonométrico, simplesmente. Repara bem, se eu tenho uma equação qualquer, por exemplo, 2x igual a 4, o que naturalmente você faz? Você pega o 2 e passa o 2 dividindo, não é isso que você faz? Na verdade, o que você faz não é passar o 2 dividindo, você pega ambos os lados da equação e divide por 2, né? Que é o processo matemático, né, correto de se explicar. Quando eu tenho uma equação, se eu faço uma operação do lado da equação, eu tenho que fazer a mesma operação do outro lado. Agora, certas operações, você tem que lembrar que são não permitidas em matemática. Por exemplo, você consegue dividir por zero? Pegar 3 e dividir por zero? Você não consegue. Então, se eu pego uma equação e multiplico os dois lados por zero, eu acabo tendo zero igual a zero. De certa forma, isso é verdade, tá? Não é tão útil, mas é verdade. Agora, pegar uma equação e dividir por zero, eu não posso dividir uma equação por zero porque essa divisão não existe. Agora, eu posso pegar toda uma equação e dividir ambos os lados por um número que não seja zero. Por exemplo, 3x igual a 6. Se eu pego ambos os lados e divido por 3, você encontra x igual a 2, que é a solução da sua equação. Então, eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Legal? Eu vou pegar essa equação aqui e vou dar uma manipulada nessa equação para encontrar outras duas relações que são bem maneiras. E você vai encontrar duas relações legais para você decorar. O que eu vou fazer vai ser pegar a equação e dividir ambos os lados por um valor que melhor convenha para mim, tá? Dá uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Gente, eu posso pegar essa equação inteira e, por exemplo, dividir essa equação por cosseno ao quadrado? Posso fazer isso? Aí você vai me responder assim, Sandro, você pode até fazer isso se esse valor cosseno ao quadrado for um valor diferente de zero. Legal. Se ele for diferente de zero, tudo bem. A gente pode dividir. Então, pega essa equação aqui e divide toda ela por cosseno ao quadrado. O que vai acontecer? Seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é o mesmo que seno sobre cosseno, isso aqui ao quadrado. Foi isso daí? Beleza? Seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é o mesmo que seno sobre cosseno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, alguma coisa dividida por ela mesma, isso dá 1. Beleza? Eu tenho 1 dividido por cosseno ao quadrado, que é o mesmo que 1 dividido pelo cosseno, tudo isso ao quadrado. Até aí todo mundo foi tranquilo? Beleza? Gente, agora é só você olhar essas relações que estão aqui e dizer para mim quem elas são. Olha, seno dividido por cosseno, como é que é o nome disso aí que você conhece? Tangente. Tangente ao quadrado de um ângulo. Que é aqui, ó, tangente ao quadrado. Tudo isso mais 1. Isso é igual a quanto? 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno a gente acabou de ver. 1 sobre cosseno é a secante. Secante ao quadrado do ângulo. Está aí uma outra relação que ela é derivada da relação fundamental e é uma outra relação importante. Sandro, como é que eu vou usar essa relação aqui, por exemplo? Muito simples. Se você tem a tangente de um ângulo e quer descobrir a secante, está bem na cara que você pode usar essa relação, tá? Depende na trigonometria das informações que você tem. Se eu tenho uma tangente, quero descobrir um seno. Se eu tenho um seno, quero descobrir uma cossecante. Isso aí depende muito do que você precisa na trigonometria. Eu vou te mostrar várias opções, ou seja, vários caminhos para você trilhar nos problemas que você pegar, tá bom? Beleza? Então, essa é a primeira relação que a gente tem, além da relação fundamental. Poxa, Sandro, posso decorar só a relação fundamental e depois tirar as outras no meio do problema? Sim, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, já sabendo isso, é bacana para você caminhar mais rápido nos problemas, tá bom? Para a gente fechar esse bloco aqui rapidinho, eu só quero que você preste atenção numa anotação que eu acho que pode ficar meio passando batido durante as aulas, e eu quero que você não erre isso, por favor, tá? Existe uma diferença entre cosseno ao quadrado de um ângulo e cosseno de um ângulo ao quadrado. Isso pode acontecer em matemática, mas eu preciso que você tome atenção, tá? Então, olha aqui rapidinho. Só para você não errar isso, se você escreve cosseno ao quadrado de 30 graus, vou colocar como uma observação aqui, só para a gente fechar, cosseno ao quadrado de 30 graus é a mesma coisa que cosseno de 30 graus ao quadrado. Então, toda vez que esse 2 está grudado no cosseno, você entenda que é cosseno ao quadrado do ângulo, ou seja, o cosseno do ângulo ao quadrado.
Então, cosseno de 30 ao quadrado é o raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso é igual a 3/4, tá? E isso aqui é essencialmente diferente de, por exemplo, cosseno de 30 graus ao quadrado. Repara que nesse caso aqui, só o 30 graus está elevado ao quadrado, e 30 ao quadrado você sabe que é 900, tá bom? Então, quando você olha essa notação e essa notação, cuidado para você ver que são notações diferentes. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, a gente teve uma única relação, por enquanto, derivada da relação fundamental. Nesse bloco, eu quero apenas que você compreenda de verdade qual é a relação fundamental. Aprende isso direito para daqui a pouco a gente aplicar em problemas. Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí, pessoal. Um abraço.